Último vídeo dessa aula, né? Então, imagina o seguinte. Exercício 7. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície de um corpo relaciona-se com a massa, ó, a área relaciona-se com a massa por essa forma, que é A igual a K vezes M elevado a 2/3, em que K é uma constante, um número positivo. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Então, ó, a ideia é o seguinte, a área de um corpo é dada por essa relação. Ele quer comparar esta área com uma nova área em que a massa está multiplicada por 8. Então vamos calcular essa nova área. A fórmula que calcula a área está escrita ali em cima. Ó. É K vezes a massa elevado a 2/3. Vamos pensar no seguinte. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele está querendo uma nova área e no lugar da massa, vamos colocar a massa multiplicada por 8. Ok até aqui? Continuando. A nova área será K vezes. Ó, 8 vezes M elevado a 2/3. É a mesma coisa que 8 elevado a 2/3 vezes M elevado a 2/3. Então, ó, multiplicação de mesmo expoente, você não juntava as duas bases e mantinha o expoente, que a gente viu na aula anterior de potência. Então, o que vai acontecer aqui? Eu separei. Então, vai ficar assim, ó, a área nova é igual. Vamos colocar esse número primeiro? Vamos lembrar do seguinte, o 8, ele é 2 elevado ao cubo. Ele está elevado a 2/3. Vezes, coloco o K agora, e o M elevado a 2/3. Então, a área nova vai ficar igual a 2, ó, aqui, o que acontecia na propriedade? Lembra que A elevado, vamos escrever aqui, ó, era A elevado a M elevado a N. Lembra que multiplicava os dois? O M pelo N? É o que eu vou fazer aqui. Então, quanto que vai dar 3, né? Porque esse 3 vai multiplicar o 2/3. Se eu multiplicar o 3 pelo 2/3, ó, corta o 3, dá 2. Então aqui fica 2, ó. Esse 3 corta com esse. Vezes K vezes M elevado a 2/3, que é o valor da área antiga. Então a área nova nada mais é do que 4 vezes a área antiga. Então qual é o número que está multiplicando a área? O 4. Tá certo? Então, de novo, é só substituir 8m no lugar da massa, porque ele falou que a massa foi multiplicada por 8 para achar a nova área. Se fosse só fazendo uma manipulaçãozinha algébrica. Para encerrar, né, vamos lembrar de umas coisinhas, né? Como que eu racionalizo um denominador, aproveitando a aula de radiciação, né, para ajudar vocês na tarefa? Como que eu tiro a raiz do denominador? Porque raiz de 2 não é um número racional, ele é irracional. Como que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número que está aqui embaixo. Ó. Raiz quadrada de 2. A raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Certo? Por que eu multipliquei pelo mesmo número de baixo? Olha o que vai acontecer. Vai ficar 3 vezes raiz de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu posso pôr os dois juntos. Então isso daqui vai dar raiz quadrada de 4. Bom, aí ficou bom, né? 3 raiz de 2, raiz quadrada de 4 é 2. Finalizou. Racionalizar o denominador não é deixar um número racional, mas o denominador apenas, que no caso o 2 é um número, sim, racional. Outra coisa, e se eu tivesse essa situação, ó, 8 dividido por raiz de 3 menos 1? Por quanto que multiplica? Não adianta multiplicar só por raiz de 3, vou multiplicar para vocês verem. Ó. Se eu multiplicar por raiz de 3, então vai ficar 8 vezes raiz de 3. E embaixo, ó,
vai ter que fazer distributivo. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, menos raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Então, deu 8 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Em outras palavras, não sai do lugar. Eu tinha uma raiz aqui embaixo, deixando esse número irracional. Quando eu multipliquei em cima e embaixo por 1, né, que é raiz de 3 sobre raiz de 3, né, o que aconteceu? Nada, continuou com o número irracional embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Não é qualquer número, né? Eu tenho que pegar o que está embaixo, raiz de 3 menos 1. A gente vai pegar os mesmos números, raiz de 3 e 1, e colocar somando. Certo? Vocês já viram aquele produto notável, né? Da diferença dos dois quadrados, que nada mais é do que a soma dos dois números multiplicando pela diferença dos dois números. Então, quando eu tenho uma subtração, se eu multiplicar ela por uma soma, ó, subtração de dois números multiplicado pela soma dos mesmos números, dá uma diferença de dois quadrados. E aí eu consigo tirar a raiz do 3. Então, como é que fica? Vamos ver? Em cima, o 8 vai multiplicar o raiz de 3 mais 1. E embaixo, segundo isso, né? Eu vou fazer distributivo e depois a gente compara. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é o raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Quanto que é 1 vezes raiz de 3? Raiz de 3. Só que aqui, ó, menos vezes mais, menos. 1 vezes 1, 1. Menos vezes mais, menos. Ok? Raiz de 3 menos raiz de 3, cancela. Repara que esse daqui é o quadrado do raiz de 3 e esse aqui é o quadrado do 1. Então, quanto que vai ficar isso? Vai ficar 8 vezes raiz de 3 mais 1, dividido. Raiz quadrada de 9, 3 menos 1, 2. Finalizando, 8 por 2 dá 4 vezes raiz de 3 mais 1. Tudo bem? Tá? Eu achei que dividindo os vídeos ficaria melhor, né? Essa aula, ela tem muitos exercícios, né? Na verdade, a apostila tem muito exercício. 8 por aula, a gente demora muito tempo para fazer. Mas acho que é interessante a gente fazendo por partes, assim vocês vão assistindo por partes. Dá até para descansar no meio um pouquinho. Certo? Valeu, obrigado, gente. Até mais.